aproveitar e de lhe falar numa questão que acabou de abordar e que diz respeito ao equilíbrio de género no patamar dos 33% nos cargos de direção para as empresas cotadas em Bolsa e também para as empresas do setor empresarial do Estado. Até 2011, Sr. Ministro, entendemos nós que em Portugal nada tinha sido feito pelos governos anteriores no sentido de promover o acesso das mulheres aos conselhos de administração em grandes empresas. Em termos comparativos europeus, só mesmo Malta estava pior do que Portugal nesta matéria. Nos últimos 4 anos, não só foram aprovadas resoluções do Conselho de Ministros, como, por exemplo, a 19 de 2012, de 8 de março, a 11A de 2015, 6 de março, como pelo menos 3 vezes, 2012, 2014 e 2015, esta matéria foi levada à concertação social, onde se discutiu, por exemplo, a necessidade de promover medidas de melhor conciliação entre a vida profissional, familiar e pessoal, o equilíbrio na representação de mulheres e homens nos conselhos de administração, o combate à desigualdade e ainda foi apresentado e discutido o primeiro relatório sobre diferenciações salariais por ramos de atividade. Numa legislatura, e reconhecendo obviamente, Sr. Ministro, que ainda há um longo caminho a percorrer nesta matéria, conseguiu-se, por exemplo, que o valor da representação tenha duplicado e chegado a 11% em termos de número de mulheres presentes nestes cargos de direção. O Sr. Ministro anunciou em recente entrevista, 16 de fevereiro do Diário Económico, que o Governo iria apresentar muito brevemente a proposta de lei de cotas para promover o equilíbrio de género nestes cargos de direção das empresas cotadas em Bolsa, para que até 2018 ou se fosse ocupado 1/3 dos lugares nos conselhos de administração por mulheres, havendo um primeiro objetivo até 2018 e uma segunda fase, um horizonte 2020. Como saberá, na sequência da aprovação da Resolução do Conselho de Ministros de 2015, de que já falei, foi assinado em junho do ano passado pela Secretária de Estado dos Assuntos Parlamentares e Igualdade e o Secretário de Estado Adjunto do Ministro da Economia um compromisso, de que também já foi hoje aqui falado, com 14 empresas cotadas em Bolsa, mas entre as quais EDP, Energia Renováveis, Sonai SGPS, BCP SA, CTT, REN, Galp Energia, no sentido da promoção de um maior equilíbrio na representação de mulheres e homens nos conselhos de administração, assumindo-se por parte das empresas a vinculação a um objetivo de representação de 30% do sexo subrepresentado até final de 2018, e não só de mulheres, mas do sexo subrepresentado. E a pergunta que lhe coloco, Sr. Ministro, é a seguinte: se Portugal já estivesse obrigado a dar o passo em termos de transposição da proposta de diretiva comunitária de 2012, que, como é sabido, o processo legislativo está parado, faria provavelmente algum sentido optar-se desde já por se impor através de uma norma jurídica que as empresas privadas adotem este compromisso. Mas como assim não é? Não entende Vossa Excelência que seria talvez mais aconselhável e até prudente, considerando que a maior parte dos Estados prefere a autorregulação, como se verificou, aliás, na discussão e posteriores votações da proposta da diretiva, deixar ver se as próprias empresas conseguem alcançar pelos próprios meios este desiderato e cumprir com o compromisso que já assumiram? Uma segunda questão, Sr. Ministro, que diz respeito ao facto de, no Orçamento de Estado, ser introduzido no seu articulado a norma do artigo 16, que prevê que cada Ministério deve inscrever no respectivo orçamento as verbas referentes à política de prevenção de violência doméstica, proteção e assistência das suas vítimas, dando conhecimento das mesmas, bem como da sua execução, ao membro do Governo responsável pela área da igualdade. A minha pergunta é, Sr. Ministro, este artigo, em nosso entender, carece de alguma clarificação, nomeadamente quanto à sua concretização, ou seja, cada Ministério consigna que verbas, se o montante é discricionário, as verbas já estão previstas setorialmente, vão financiar o quê especificamente e qual vai ser o domínio da sua aplicação ou fica ao critério de cada Ministério? Uma terceira questão. Gostávamos de saber ainda qual é o ponto da situação dos materiais pedagógicos sobre violência doméstica destinados ao sistema educativo, designadamente aos docentes do básico e do pré-escolar, se já foram distribuídos pelas escolas. E, por fim, uma quarta questão. Verificamos que a Comissão para a Igualdade no Trabalho e Emprego tem um decréscimo de 31,5% no seu orçamento. Bem sabemos que há uma tutela partilhada nesta Comissão e que os funcionários dos quadros são maioritariamente do IFP, sempre assim foi. Mas, Sr. Ministro, como é que este orçamento, sendo um orçamento de funcionamento, onde é que este decréscimo se vai refletir? Esperamos nós que não sejam importantes campanhas nacionais que a CIT tem vindo a desenvolver, como são o exemplo da sensibilização para a igualdade no emprego, ou até as campanhas de conciliação da vida profissional e familiar, que reputamos de muito importantes. Mas há aqui um decréscimo de 287 milhões e mais uns trocos, muitos, e gostava de saber em que é que isto se vai traduzir, Sr. Ministro. Muito obrigada. Muito obrigada, Sra. Deputada. A Sra. Deputada Elsa Paes.